Olá, meus docinhos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a Amanda Tuber e no vídeo de hoje, galerinha, eu vou estar fazendo mais um vídeo aqui para vocês. Não é vídeo de reação, né? Eu acho que desde sexta-feira ou quarta-feira passada que vocês não veem mais vídeo de reação aqui no meu canal. Mas eu vou explicar a vocês, né, o que aconteceu e por que eu não estou mais postando esses vídeos, né? Bom, galera, infelizmente a notícia que eu tenho pra dar pra vocês não é boa. Eu tô muito desesperada com isso que aconteceu comigo, mas eu prometo que eu não vou desistir, eu não vou deixar de postar vídeos aqui no canal pra vocês, tá bom? Eu fui roubada no sábado, né? Eu estava na praça mexendo no meu celular e roubaram o meu celular. Alguém passou correndo e pegou meu celular da minha mão. Eu não consegui ver o rosto da pessoa nem nada, eu só vi pegando da minha mão e pronto. Eu só vi a pessoa pelas costas e não faço ideia de quem seja, né? E assim, naquele celular meu tinha o WhatsApp, tinha o meu aplicativo que eu usava para poder gravar os meus vídeos de reação, que eu até tentei baixar nesse telefone aqui, mas fala que não suporta. Então, galera, tá complicado, viu? Eu vou tentar depois baixar no celular da minha mãe para ver se eu consigo continuar com os vídeos de reação para vocês. Mas depois que meu celular foi roubado, eu perdi tudo, não só o celular, mas eu perdi os 2 vídeos que já estavam gravados para postar aqui no canal para vocês, que era um que eu fiz mais uma reação da Lenda da Criatura e o outro, que era um de Dragon Ball Z no Brasil, que eu tinha feito pra vocês também, que eu disse que eu iria fazer. Eu perdi esses 2 vídeos, perdi o meu aplicativo. Eu não sei como que eu vou fazer, galera. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui, tá bem? Então, por isso, hoje, até eu recuperar o meu celular, né, eu vou, assim, recuperar o meu aplicativo também, né, pra poder fazer os vídeos pra vocês. Eu vou estar fazendo uns vídeos diferentes, tipo, alguns fatos sobre mim, coisas que eu gosto, essas coisas, tá bem? Então, galera, hoje eu vou falar aqui pra vocês, né, as 6 lendas do Renato Garcia e do Luan Mendes que eu mais tenho vontade de conhecer. Algumas lendas aqui eu já contei pra vocês, né, a história delas em outros vídeos que quando eu fazia relembrando as lendas deles, né. Então, as lendas que eu já fiz aqui, eu só vou dar uma relembradinha básica de como é que é, tá bom? E vou contar pra vocês direitinho só as lendas que eu não contei, tá bem? Qual é a história. E se vocês quiserem ver as outras que eu já contei, basta vocês irem nos meus vídeos anteriores, tá bom? Os meus vídeos mais antigos. Então, galera, começando aqui. Do Renato Garcia primeiro, a primeira lenda que eu mais tenho vontade de conhecer dele é a lenda da criatura. Bom, a lenda da criatura eu até estava fazendo reação esses tempos agora, né? E vocês sabem que se trata de uma casa no meio de uma florestinha, onde uma pessoa morreu e a outra desapareceu de lá e nunca mais foi encontrada. E todo mundo acredita que lá existia uma suposta criatura, né? E que foi a causa dessa pessoa ter sido encontrada morta lá e a outra ter desaparecido, né? Assim, um lugar muito assustador, tem muita aranha e eu tenho pavor de aranha, mas eu tenho muita vontade de conhecer. A próxima lenda do Renato Garcia que eu tenho muita vontade de conhecer é a lenda da Casa da Bruxa. Também já recontei já relembrei, né, essa lenda, contei a história dela aqui no meu canal, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bom? Vão lá nos meus vídeos anteriores. E no canal do Renato Garcia também tem, né? Se vocês quiserem ver a história mais detalhadamente, né? Mais explicada direito, ele explica bem melhor que eu, né? Ele e o Luan Mendes. E além da Casa da Bruxa, né, é uma casinha assim no meio de uma zona rural totalmente deserta e lá diziam que existia uma bruxa, mas uma bruxa maligna mesmo, né, que simplesmente assim do nada ela foi embora da casa, mas que ela deixou uma maldição nessa casa de presente, né, de lembrança, para qualquer pessoa que aparecesse por lá, para ninguém roubar as coisas da casa dela, né. Tem magia negra lá também, igual eu contei para vocês. Se vocês quiserem ver a lenda, ver a história depois, basta vocês irem no meu canal, tá bom? E dizem que tudo lá morre, né? Animal morre em volta da casa dela, vegetação, tudo. Ou seja, que feitiço forte que não é esse, né? A ponto de matar até a natureza. Mas é um local muito assustador, galera, muito, assim, arrepiante. Eu tenho muita vontade de conhecer esse local. A próxima lenda do Renato Garcia que eu tenho muita vontade de conhecer, galera, é a lenda da Fazenda Paranormal.
Não sei se esse local ainda existe, né? Mas eu sei que quem passou essa lenda, esse local aí pro Renato Garcia, foi um inscrito dele, parece, se eu não me engano, e ele passou essa lenda pra ele no Facebook. E ele disse que assim, era uma fazenda que estava abandonada já há mais de 10 anos e até tinha vizinhos morando lá em volta. Mas quando eles foram até lá, né, o Renato Garcia e os amigos dele foram até lá para poder saber a história do local, saber como é que funcionava e tudo, todo mundo entrou em choque, né? A moça que conversou com eles ficava tremendo, o marido dela não falava muita coisa, só falou algumas coisas, né? E, assim, eles achavam que eles podiam ser bandidos, né? Porque o Renato disse que ninguém ia visitar eles há muito tempo. Assim... E é uma casa muito assustadora, galera. É uma casa que só de você olhar pelo celular você já arrepia todinho. E é uma lenda que eu tenho muita, muita vontade de conhecer. Tomara que ainda exista, né, galera? Se ainda existir, eu quero conhecer essa casa. Bom, a próxima lenda que eu vou recontar aqui pra vocês, né, que eu vou contar a lenda pra vocês, que essa aqui eu não contei, né, na época que eu fazia os vídeos contando a história das lendas, é a lenda da Casa da Possessão. Essa daqui é outra lenda que eu tenho muita vontade de conhecer, né, de visitar esse local. E é assim, galera, é uma casa meio que assim, em cima de um morro, tem tipo um morrinho assim pra você subir. E nessa casa, o Renato explicou que teve uma disputa por terras, né? Duas pessoas disputaram as terras, disputaram o mesmo local. E uma dessas pessoas ganhou a disputa, né? Conseguiu ficar com as terras, conseguiu ficar com a casa, mas a outra que não conseguiu, ela lançou uma maldição muito forte nessa casa, que teve que chamar até um padre de outro país para poder ver o que ele podia fazer nesse local. Mas diz que a maldição foi tão forte que nem mesmo esse padre de outro país conseguiu tirar essa maldição dessa casa. Ele apenas conseguiu trancar a maldição dentro da casa. E aí, né, por conta disso, ficou o nome A Lenda da Casa da Possessão. Hoje o Renato Garcia chama de A Lenda da Casa da Entidade. Eu não sei por que ele chama essa lenda de A Casa da Entidade agora, né? Se antes era A Lenda da Casa da Possessão. Mas eu chamo de A Lenda da Casa da Possessão porque foi o primeiro nome que ele falou, né? E assim, a pessoa que ganhou a disputa das terras teve que ir embora, não conseguiu mais ficar lá, né? O padre mesmo falou, tem que ir embora, ninguém vai conseguir ficar aqui. E tudo quanto é de ruim acontece nesse local, galera. Pega fogo na casa, embaixo, assim. O Renato disse que vê tipo um homem pegando fogo lá embaixo. Nossa, galera, eu arrepio só de pensar. Tô arrepiada só de falar isso pra vocês. Ele mesmo disse que viu isso. Eu não vi nada, né? Mas ele disse que viu. E assim, é uma lenda que eu tenho muita, mas muita vontade de conhecer também, de visitar, gente. Por mais que aconteceu essas coisas malucas e tudo aí do sobrenatural lá, eu tenho muita vontade de visitar. A próxima lenda que eu vou falar aqui pra vocês, né, vou contar a história que eu não contei também, é a lenda da Casa Diabólica. Bom, essa lenda da Casa Diabólica é uma lenda bastante controversa. Várias pessoas, assim, contam a história de um jeito. Algumas pessoas... O Renato disse que, assim, algumas pessoas contaram uma coisa pra ele e outras contaram outra, né? Ele disse que não consegue saber ainda a história certinha desse local, mas que se por acaso ele conseguir saber um dia, ele fala pra vocês. Mas, assim, ele apelidou essa lenda, né? Assim, ele disse que carinhosamente de A Lenda da Casa Diabólica. Por quê? Porque nessa casa, era uma casa assim até grande, boa, bonita na época, e diziam que lá nessa casa morava uma família, um pai, uma mãe e um filho pequeno. E esse pai, ele tinha sérios problemas com o alcoolismo, que infelizmente até hoje, né, é um problema que atinge muitas famílias brasileiras ainda, né? E diziam que, assim, as pessoas que contaram essa história pro Renato disseram que quando ele bebia, parece que invocava o capiroto, o capeta nele. Ele ficava muito agressivo mesmo, batia na esposa dele, batia no filho dele. E uma dessas noites ele bebeu demais, ficou muito, mas muito bêbado mesmo. E o que ele fez? Ele pegou o filho dele e trancou o filho dele no porão, lá embaixo do porão da casa onde eles moravam, e deixou ele trancado lá. A esposa dele não se sabe, é aí que entra a parte da história que é controversa, que eu falei pra vocês, que contaram pro Renato. A esposa dele não se sabe o que aconteceu com ela de fato. Algumas pessoas dizem que parece que ela conseguiu fugir, mas não conseguiu levar o filho dela, e outras pessoas dizem que ela foi encontrada morta, junto com o marido dela. Não dá pra saber realmente qual dessas duas é a história verdadeira que aconteceu. O Renato disse que se algum dia ele souber, ele conta pra vocês. Mas assim,
No outro dia, né, esse homem, ele acordou de ressaca, né, o pai dele, ele acordou de ressaca com a cabeça a mil e pensou, o que que eu fiz com meu filho, né, eu tranquei ele no porão, vou tirar ele de lá. Mas quando ele foi até lá embaixo, o filho dele havia desaparecido. E aí muitas pessoas até falaram pro Renato, ah, mas foi a mãe dele voltou lá e salvou ele. Não tinha como ela voltar lá e salvar ele. Por quê? Porque o único local onde dava para ter acesso na casa era pela parte de dentro. E pela parte de fora não tinha nenhum lugar para poder ela conseguir entrar sem ser notada e salvar o filho ou o filho escapar de lá. Então é por isso que ninguém sabe o que aconteceu com o filho dela, né, com o filho do casal. Ele desapareceu. E aí durante a noite, esse pai ele voltou a beber, né, continuou a beber e os vizinhos só disseram que naquela noite escutaram ele gritar. Galera, chega da emoção. Escutaram ele gritar a noite inteira. Filho, não me mata. Filho, não me mata. Filho, não me mata. Ele gritou isso a noite inteira. Olha bem o jeito que eu fico só de contar isso pra vocês, galera. E no outro dia, ele foi encontrado morto. Então não se sabe se o filho dele se transformou em algo muito bom e perdoou o que o pai dele fez com ele, ou se ele se transformou em algo muito mal e fez alguma coisa com o pai dele, matou o pai dele. Só sabe que a história é essa. E assim, e depois disso, galera, essa casa ficou amaldiçoada, ninguém mais conseguiu morar. Já tiveram pessoas que tentaram, mas não conseguiam, sabe? Parece que assim, a vibe lá é muito pesada. E assim, no meio do milharal, o Renato disse também que já parece que ele escutou risada, choro de criança, voz de criança. É uma lenda muito pesada, galera. E apesar de ser essa lenda, assim, sabe, tão forte pra poder tocar na gente desse jeito, eu tenho muita vontade de conhecer, galera, muita mesmo. Vocês não têm nem noção. Eu quero ir nesse local um dia. Mas pra ir lá, como o Renato mesmo disse, tem que ir com cautela, porque naquele local tem uma, assim, uma entidade muito forte. Se trata de um espírito vingador que tem lá. Tipo a lenda da menina de branco, né? Um espírito vingador que tá chateado por conta do que fizeram com ele, né? Então tem que ter muita cautela e respeitar tudo lá. E a última lenda do Renato Garcia, que eu tenho muita vontade de conhecer, é a lenda da Igreja Assombrada. Bom, a lenda da Igreja Assombrada eu já fiz reação, já contei a história da lenda aqui no meu canal, né? Que era uma igreja onde estava tendo uma cerimônia, né? Um casamento, parece, e teve um assassinato nessa igreja. O Renato Garcia disse que não sabe se foi de um casal ou se foi um homem que matou uma pessoa lá. Só sabe que realmente teve um assassinato nessa igreja. E assim, o Renato Garcia disse que quando acontece um assassinato em uma igreja, a igreja precisa ficar fechada por cerca de 100 anos. Na minha igreja, nunca disse isso. Mas eu não sei, né? Talvez realmente é verdade. E aí, essa lenda já tem mais de 80 anos, ou seja, né, talvez realmente seja verdade, né? Desde essa época a igreja ficou fechada, nunca mais foi aberta e já cresceu mato em cima, já teve gente que disse ter visto vulto, também já teve relatos assim, o teto também já caiu, né? Já teve relatos de ter escutado alguma coisa lá, é muito assustador, galera. Já até construíram outra igreja na frente dessa. Mas assim, se vocês quiserem ver, né, a lenda certinha, vão no meu canal, que eu expliquei direitinho, ou no canal do Renato, tá bom? Mas assim, é um local muito assombrado, galera, muito sinistro, e eu tenho muita vontade de visitar. Bom, agora vamos começar com as lendas do Luan Mendes. Bom, a primeira lenda do Luan Mendes, que eu tenho vontade de conhecer, né, de visitar o local, é a lenda da menina de branco, que também é uma história muito parecida com a lenda da casa diabólica, né? Que se trata de um pai, uma mãe e uma filha pequenininha de 9 anos. Parece que eles moravam numa casa e o pai, ele bebia demais. E quando ele bebia, ele ficava muito agressivo, batia na menina, batia na esposa dele. Também é uma história um pouco controversa, porque não sabe se ele bateu na esposa dele, matou ela ou se ela fugiu também. Eu só sabe que ele bateu muito na filha dele um dia quando ele bebeu demais, que ele chegou a matar ela e enterrou ela lá pelas terras mesmo, né? E dizem que até hoje a menina aparece lá no local, né? Principalmente no quarto dela. Ou seja, ela também é um espírito vingador, né? E assim, é a lenda raiz do canal do Luan Mendes. Eu tenho muita vontade de conhecer, essa lenda não pode acabar. O Luan Mendes até falou que tinha gente que tava pensando em demolir o local, mas se demolir, estoura a Terceira Guerra Mundial, porque esse local, né, essa lenda não pode acabar. Pelo menos até eu conhecer, não. E depois, se vocês quiserem ver a história certinha, tá bom? Basta vocês irem no meu vídeo, que eu expliquei direitinho, ou no canal do Luan, beleza?
Bom, agora a segunda lenda que eu tenho muita vontade de visitar é a lenda do menino perturbado. E a lenda do menino perturbado, assim, eu já expliquei essa lenda pra vocês no meu canal também, que era a lenda de um menino que... Era a história de um menino que desde bebê, ele era um menino diferenciado de todos. Ele era perturbado. Quando o pai dele ia pegar ele, a mãe dele ia pegar ele mordia, ele batia, ele era um menino diferenciado, perturbado mesmo. Alguma coisa perturbava ele. E um dia esse menino teve sérios problemas de saúde e como eles moravam na zona rural, não teve como levar ele na cidade para poder tratar dele. Então ele acabou morrendo lá nas terras dele mesmo. E até hoje ainda tem o berço onde ele dormia lá e dizem que não se pode relar nesse berço, se relar tem sérias consequências. O berço movimenta em algumas vezes, eu já vi isso, só para vocês terem noção. E galera, é uma lenda muito, muito legal também, né? Se vocês quiserem depois assistir, eu ainda não fiz reação dela aqui no meu canal, né? Mas com certeza, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer, né? Não vai dar nada de errado pra eu poder fazer os meus vídeos de reação, continuar com eles. E quando der tudo certo, eu faço a reação desse vídeo pra vocês, tá bem? E essa é a próxima lenda que eu tenho muita vontade de conhecer do Luan Mendes. A próxima lenda do Luan Mendes que eu tenho muita vontade de conhecer é a lenda do Coronel. Também já falei essa lenda aqui no canal pra vocês. Que era um casarão muito grande, bonito, chique. E morava um homem muito rico, né? Que era considerado o coronel do local. Que era um manda-chuva, ele mandava em todo mundo. Mas ele era luxuoso, gostava de bens, de riqueza demais. E ele possuía até escravas. E ele sabia que dessas duas escravas, que tinha duas escravas dele, que possuíam um terreno. E ele matou essas duas escravas dele para poder herdar o terreno delas. Olha, bem a maldade da pessoa. E ele até herdou esses terrenos, ficou mais rico, né? Só que ele não contava que na família dessas escravas possuía uma feiticeira que não gostou nem um pouquinho da ideia. Então, né, ela amaldiçoou esse coronel para ele sofrer até o último dia de vida dele. E foi o que de fato aconteceu, galera. Até ele morrer, ele sofreu demais. E dizem que hoje, aquele local lá, né, aquela casa, muita gente já tentou morar de novo, mas não consegue, porque é atormentado, né? Todo mundo que tentou morar lá foi muito atormentado. Diz que lá é a moradia do demônio, do capiroto, do capeta mesmo. Porque diz que lá é amaldiçoado agora pelo coronel, é amaldiçoado pelas escravas, pela feiticeira que amaldiçoou ele. É terrível aquele local, galera. Diz que é um dos piores locais que existe. E assim, já teve pessoas que foram até esse local para poder visitar, né? Pra poder conhecer o local. E disseram que pessoas que foram até essa lenda voltaram de lá doentes. Outras foram lá e nem voltaram, ou seja, morreram no local. Pensa, galera, esse lugar a cada vez mais fica pior, né? Mas apesar de todas essas coisas aí... Nossa, que mosquiteira enjoada, galera. Mas assim, apesar de todas essas coisas aí, né? Eu tenho muita vontade de visitar esse local, sim. Eu vou com Deus e volto com Deus, né? Vai dar tudo certo um dia se eu conseguir ir. Agora, a próxima lenda que eu tenho muita vontade de conhecer, né, que eu não expliquei pra vocês aqui, é a lenda do obsessor. Bom, a lenda do obsessor era assim. Essa lenda aconteceu em um escritório que funcionava há muitos e muitos anos atrás e tinha uma pessoa nesse escritório, nesse local, que ela se comportava muito estranho, um rapaz. Né? Parecia que tinha algum obsessor que atormentava ele. Às vezes ele chorava à toa, às vezes ele agredia as pessoas e às vezes ele estava normal, né? E assim, todo mundo achava que era algum obsessor que atormentava ele. E então, um dia, encontraram esse rapaz morto lá no local de trabalho dele. Ele estava caído no chão, teve um mal súbito. E ele era um rapaz muito novo, né? Não tinha problema algum, então não tinha por que ele ter passado mal e morrido dessa forma, né? Então todo mundo achava que foi esse obsessor que atormentava ele e fez ele morrer. E esse local então funcionou mais um pouco depois que esse rapaz morreu, mas não conseguiu ir pra frente. Todo mundo abandonou o local porque sentia alguma coisa esquisita lá, uma presença ruim e todo mundo arrumou suas coisas, né? Arrumou as suas malas e abandonou o local. E o local não foi pra frente. E diz que é um local muito assombrado. Realmente ainda tem alguma coisa que assombra lá. Diz que é esse suposto obsessor. E o Luan Mendes, ele já foi nesse local. Já aconteceu muita coisa doida lá. E galera dos céus, eu já fiz um react, né? Dessa lenda do obsessor aqui no meu canal. E vocês viram, né? O negócio é doido. Mas eu tenho muita vontade de ir nesse local. Eu tenho muita vontade.
Agora, a próxima lenda que eu não contei aqui pra vocês, né, que eu vou explicar, que eu tenho muita vontade de visitar também, é a lenda do Homem da Premonição. Bom, a lenda do Homem da Premonição é assim, era uma casa, assim, uma casa até bem grande, onde morava um homem, que ele tinha o dom, sabe, de ler a mão, prever as coisas, né? Ele falava, você vai acontecer tal coisa com você, você vai ser atropelado tal dia. A pessoa ia lá, né, não acreditava, mas depois ela via, era atropelada exatamente no dia que ele falava. Você vai morrer tal dia. A pessoa não acreditava, mas quando chegava no dia que o homem falou, a pessoa ia e morria. Sabe, é aquela pessoa que tem premonição, sabe o que vai acontecer. Inclusive, eu disse pra vocês que eu conheci uma pessoa aqui na minha cidade que tinha isso, né? Quando eu namorava com uma pessoa que era praticamente desse jeito também. Ele também podia prever um pouco as coisas. E eu tinha muito medo dessa mulher. Mas eu tinha que ir com ele, né? Com o meu ex-namorado pra poder ajudar ele, né? No trabalho dele. E por isso eu ia, né? Porque eu confiava nele, eu sabia que ele não ia fazer nada, mas que eu tinha muito medo dessa mulher, eu tinha. Isso é a premonição, né? E era isso que esse homem tinha. E aí esse homem morreu de repente, não sabe o que aconteceu com ele. Ele morreu e a casa ficou abandonada, né? Já tiveram pessoas que tentaram morar, mas não conseguiram. E tem um quartinho lá, que era o quarto do Homem da Premonição, provavelmente, que... misericórdia! Quando as pessoas tentam entrar lá dentro, se entrar lá dentro, desmaia. O Luan Mendes entrou lá e ele passou muito mal. Ele disse que parece que tem tipo um magnetismo lá dentro daquele quarto, sabe? As pessoas que conseguem comunicar um pouco com o espírito entram lá dentro e fica assim, ó, tremendo. Não consegue, galera. É uma força muito, muito estranha que tem lá dentro, sabe? Uma coisa esquisitíssima. Tem gente que pensa que pode ser magia negra. Talvez, né? Não se sabe. Só sabe que aquele quarto ninguém consegue entrar. E essa é a lenda do Homem da Premonição, que eu tenho muita vontade de conhecer. Eu só acho que eu não tenho coragem de entrar naquele quarto, galera. Não sei. Eu não tenho vontade, eu não tenho coragem de arriscar. Vai ver, eu tenho, não sei. E agora a última lenda que eu tenho muita vontade de conhecer do Luan Mendes é a lenda do velho louco. Que eu já contei pra vocês, né? Que era um velho que morava com sua esposa numa casa e ele E depois que a esposa dele morreu, ele começou a ficar meio biruta e ele começou a matar pessoas por nada. E um dia ele matou até uma criancinha e enterrou ela lá nas terras dele mesmo, né? Olha que maldade. E aí dizem que até hoje alguma coisa atormenta aquele local, galera. É uma coisa de louco, né? A criancinha já sabe que não é. Até pensava que podia ser por causa da criancinha, mas na verdade não é, né? A criancinha descansou. O que atormenta lá parece que é só a entidade do velho louco mesmo. Eles já fizeram um monte de coisa lá. Tentaram não, desenterraram o local onde diziam que a criança estava enterrada, onde tinha uma cruz. E muita coisa doida aconteceu, galera. Se vocês quiserem ver depois, basta vocês irem no canal dele e aí vocês vão ver a lenda certinha, tá bom? E no meu também. E vão ver tudo o que aconteceu. Bom, então é isso, galera. Essas são as 6 lendas do Renato Garcia e do Luan Mendes que eu mais tenho vontade de conhecer, né? Espero que um dia eu possa conhecer essas lendas, né? Posso visitar elas. Não sei se todas existem, né? Mas as que existirem, eu vou dar um jeito de visitar. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se Deus quiser, vai dar tudo certo sobre eu voltar com as reações, tá bem? E assim que eu voltar, eu vou fazer de novo as que eu perdi, tá bem? Então é isso. Um beijão e até a próxima. Fui!